Histórias de minha avó. Capítulo 10. Batalhando contra o inimigo. Meus avós estavam a caminho de novo. 64 quilômetros da viagem precisavam ser feitos de diligência, em estradas poeirentas e acidentadas. A cada 15 quilômetros, a diligência parava para a troca de cavalos, e o pastor White acompanhava sua esposa até o saguão da estalagem, onde ela descansava numa poltrona por uns 10 ou 15 minutos. Nem imaginavam a surpresa que os aguardava em Sutton, estado de Vermont. Depois de o pastor White ter falado ao grupo local, a senhora White pôs-se em pé para falar também. Quão pálida e cansada estava. Após a reunião, enquanto as pessoas conversavam, alguém observou. O casal White viaja tanto. Seria bom se facilitassem mais as coisas. Eles precisam de um cavalo e uma carruagem só para eles. A sugestão foi rapidamente assimilada. Por que podemos arranjar algo para eles? Todos quiseram participar do presente. Dentro de alguns minutos, arrecadaram $175. Na segunda-feira de manhã, de acordo com o combinado, o pastor e a senhora White encontraram seus amigos na encruzilhada onde os proprietários de cavalos costumavam reunir-se para vendê-los. Pediram que o casal White escolhesse o seu. Vamos ficar com este aqui, disse a senhora White, apontando para um animal castanho malhado, de pelo lustroso, ar inteligente e comportamento gentil. Ontem à noite tive um sonho no qual o anjo do Senhor me falou. Vi esse exato grupo de pessoas aqui reunidas. Vi esses 3 cavalos e fui instruída a escolher este. Está certo, senhora White. O Charlie é seu, disseram os amigos. 2 homens atrelaram Charlie a uma carruagem coberta e os presentearam ao feliz casal. Quão mais agradável se tornou o restante da viagem. Quando cansados, paravam para descansar à margem da estrada. Ao meio-dia, Tiago desatrelava o cavalo e soltava onde pudesse comer pasto. Não tendo corda, Tiago confeccionou uma, trançando o capim alto da beira da estrada em longas tiras. Depois, estendiam seus agasalhos ou um cobertor sob uma árvore frondosa, onde pudessem descansar enquanto comiam seu lanche. Um dia, enquanto trotava pela estrada, Charlie abaixou a cabeça e abocanhou uma maçã que estava no chão. Seu patrão afrouxou rédea para permitir que ele alcançasse as maçãs com mais facilidade. Depois daquilo, toda vez que Charlie viu uma macieira, diminuía o passo, escolhia uma boa maçã ao seu alcance, levantava bem a cabeça e prosseguia velozmente, mastigando. Em Centerport, o casal White se hospedou novamente na casa da família Harris. Tiago reuniu seus auxiliares e, depois de encerrado o trabalho da comissão, atrelou Charlie à carruagem a fim de levar o pastor Rhodes para o embarque no batel. Como o atracadouro ficava a apenas 5 quilômetros de distância, a senhora White foi com eles, deixando o pequenino Edison, de 1 ano de idade, com Clarissa, a enfermeira. Quando retornaram, a senhora Harris foi encontrá-los à porta. "O menininho está morrendo", gritou ela. Correndo para o leito, encontraram-no inconsciente, de olhos fechados e com os braços roxinhos. Com voz firme, a senhora White disse: "Nossa única esperança está em Deus. Vamos chamar os anciãos e orar imediatamente." "Que podemos fazer?" suspirou o pastor White. "O irmão Rhodes é o único ministro aqui nas redondezas e já deve estar a caminho de Michigan." Sem esperar resposta, desceu a escada correndo, saltou para dentro da carruagem e foi tão rápido quanto Charlie conseguia galopar, de volta para a cidade e ao longo do canal fluvial. Depois de 8 quilômetros, conseguiu alcançar o barco, mandou que o pastor Rhodes desembarcasse e correu com ele de volta para a casa da família Harris. Lá, no pequeno quarto do piso superior,
Oraram e ungiram o bebê. Imediatamente ele abriu os olhos e sorriu. Deus havia respondido às orações. Pouco tempo depois, Tiago teve cãibras muito dolorosas nas pernas. Sua esposa as esfregou até ficar sem forças. Parece cólera, disse ela. Muitas pessoas estavam morrendo de cólera. Orem, Ellen, ore, sussurrou ele entre gemidos. Sarah, Clarissa e a Sra. Harris estavam ali por perto. As 3 mulheres se ajoelharam ao lado da cama, enquanto a Sra. White colocava as mãos sobre a cabeça do esposo e suplicava de Deus a cura. A dor cedeu em seguida, e a cor natural voltou às faces dele. Naquele mesmo dia, por volta da meia-noite, meus avós ouviram gritos que vinham do quarto de cima. Subiram a escada correndo. Clarissa segurava o pequeno Edson nos braços e ele se apegava a ela freneticamente. De vez em quando, soltava o braço dela e golpeava o ar com as 2 mãozinhas, gritando aterrorizado: Não, não, não! Outra apertava os braços dela e gritava: Não, não, não! Ele está vendo algo que o assusta, algo invisível para nós, disse o pai. Sim, concordou Ellen. Tenho certeza de que Satanás enviou um de seus anjos para atormentar a criança. Ajoelharam-se mais uma vez em oração. Em nome de Jesus, o pastor White repreendeu o espírito mau. Imediatamente, o pequenino Edson caiu no sono e não acordou mais até a manhã. Seu pai também dormiu até que a luz entrasse, brilhando pela janela do quarto. Assim que abriu os olhos, ele disse a Ellen: Hoje é dia de ir a Auburn para buscar as folhas de prova do jornal. Satanás está fazendo tudo o que pode para atrapalhar-nos, assim como você havia predito. Irá ele impedir a obra? Não, nunca. Sentindo-se ainda fraco e trêmulo, Tiago vestiu-se e se preparou para ir. Quando ele se sentou na carruagem, Ellen veio e tomou as rédeas. Vou com você, disse ela. Percorreram os 10 quilômetros, orando o tempo todo. A cada quilômetro, Tiago ia recobrando as forças. Nem as estratégias todas de Satanás conseguiram impedir que houvesse um dia de atraso no preparo do jornal. Trouxeram as folhas impressas para casa e depois chamaram a família para dobrar, envelopar e endereçar os exemplares. Beliscando comida quando podiam, trabalhavam desde cedo até tarde. Assim que a correria terminou, o casal White partiu outra vez. Como haviam emprestado Charlie e a carruagem para um dos ministros itinerantes, fizeram essa curta viagem numa carroça puxada por 2 cavalos. Tiago e Ellen sentaram-se no banquinho alto, na frente. De repente, os cavalos se assustaram. A carroça foi jogada contra um íngreme barranco e virou de lado. Desvencilhando-se, os viajantes se colocaram em pé. Você está ferida, Ellen? Nem sequer um arranhão ou contusão. E você? A mesma coisa, nenhum machucado. Endireitaram a carroça e seguiram seu caminho com um cântico de gratidão. Pouco tempo depois, Clarissa ficou gravemente doente. Ela também foi curada pela oração. Mais uma vez, os planos de Satanás foram derrotados. A Sra. White escreveu para o irmão Bates: Ah, quantas batalhas temos travado com o inimigo. Desde que começamos a enviar o jornal, temos orado, orado, orado e cultivado fé, fé, fé. E essa é a única maneira em que temos podido viver. Teriam ficado desanimados? De jeito nenhum. Quanto mais problemas lhe causava o diabo, mais fervorosamente oravam e mais diligentemente trabalhavam. O pastor White ampliou a verdade presente e mudou seu nome para The Second Advent Review and Sabbath Herald. Esse foi o início da velha e boa Review. Nomeou-se uma comissão de publicações e o jovem John Andrews foi escolhido como membro. Ao usar seu tempo e forças na obra de Deus, tornou-se em pouco tempo um dos maiores escritores, pregadores
e missionários adventistas do sétimo dia. No verão seguinte, necessitava-se do casal White em Saratoga Springs. É claro que a obra de publicações teve de mudar-se junto com eles. Alugaram uma casa e se estabeleceram com móveis emprestados, como de costume. No dia em que a Review saiu do prelo, a irmã de Ellen, Sarah, casou-se com Stephen Belden, filho do bom amigo deles. Os móveis emprestados devem ter demorado para chegar, pois lemos em uma das cartas da Sra. White. No mesmo dia em que nos mudamos, o número 1 do volume 2 saiu, e nós o dobramos e envelopamos. Sem ter mesa onde dobrá-lo, pegamos um tampo de lareira e colocamos sobre uma velha pia para resolver o problema. Trabalhando até tarde da noite, conseguimos colocar a correspondência no correio na manhã seguinte. Sem dúvida, a noiva e o noivo estavam lá, junto com os outros, despachando a publicação. Em agosto foi impresso o primeiro livro de vovó, uma pequena brochura intitulada A Sketch of the Christian Experience and Views of Mrs. E. G. White, comumente abreviado para Experience and Views. Graças a Deus, suspirou ela, enquanto tomava carinhosamente o livro nas mãos. Graças a Deus, ecoou seu esposo. Não mais precisamos gastar horas cansativas copiando as visões e enviando-as aos amigos. Elas agora estão impressas num livro. Por que tentou Satanás, com tanto empenho, desencorajar os que estavam publicando a Advent Review? Sem dúvida, porque esse periódico era um lembrete para o povo adventista das maravilhosas bênçãos que haviam experimentado ao participarem do clamor da meia-noite. Os artigos que ele continha explicavam seu desapontamento em 1844 e mostravam onde haviam interpretado mal a profecia. Mostravam, pelas escrituras, que o santuário a ser purificado, ao final dos 2300 anos, não estava na terra, mas no céu. Os artigos também mostravam que até mesmo o grande desapontamento havia sido predito em Apocalipse 10 e chamavam especial atenção às palavras: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Durante algum tempo, ainda esperando que Jesus voltasse num futuro imediato, os adventistas achavam que sua obra na terra estava concluída. Agora estavam sendo chamados a dar outra mensagem ao mundo. O 14º capítulo de Apocalipse contém a profecia de 3 mensagens que iriam a todo o mundo antes da volta de Jesus. Os adventistas haviam estado pregando apenas a primeira e a segunda. Agora percebiam que havia uma terceira, a grande mensagem do sábado, que deve ser proclamada ao mundo inteiro. A igreja que espera a volta de Jesus deve estar guardando todos os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento do sábado. Chamando a atenção para a última igreja, disse o anjo: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O verdadeiro sábado é um sinal entre Deus e seu povo, um lembrete constante de que Deus criou os céus e a terra. Não é de admirar que Satanás tenha feito tudo para impedir a publicação daquele periódico. Mas Deus derrotou todos os planos do diabo. Hoje a mensagem da breve volta de Jesus e o chamado para honrar o dia que ele santificou estão sendo proclamados em quase todos os países do mundo. O povo expectante de Deus está agora mais de 140 anos mais próximo do retorno do Salvador e da ida para o lar celeste do que quando a Review and Herald foi publicada pela primeira vez. Se seguirmos a Jesus, estaremos em breve com ele.